Estamos aqui para o nosso último vídeo do módulo 4 sobre desenvolvimentos. Vamos falar de um modo geral para vocês, como usar assim os argumentos, como articulá-los, quais escolher para colocar na sua redação. Então olha só o nome deste vídeo maravilhoso, título: Módulo 4, vídeo 5 do curso de redação para vestibulares, como usar os argumentos. Que beleza, hein? Já vimos, não é? No módulo anterior, como fazer uma bela introdução para o seu texto e como que nesta introdução você aponta quais serão os desenvolvimentos. Isso é muito importante para esta fase de construir todo o desenvolvimento argumentativo, toda a argumentação da tua dissertação no vestibular, tá bem? Então a introdução é muito importante para isso. E aí passamos para este módulo em que vimos os tipos de desenvolvimento que podem ser usados. Não são só estes tipos, mas estes são os mais usados e aqueles que melhor te ajudam a cumprir os critérios de avaliação dos principais vestibulares do Brasil e, por conseguinte, de todos os outros vestibulares que você quiser prestar, que você pretende uma vaga, não é mesmo? Então, neste vídeo que nós vamos fechar estes tipos de desenvolvimento, sobre os tipos de desenvolvimento, vamos falar como que é muito mais um vídeo de pequenas dicas para você articular, escolher aí os argumentos melhores para a tua redação. Então, olha só, o que nós vamos ver neste vídeo em específico, meus queridos e minhas queridas? Não é? Nós falaremos aí sobre a importância de articular diferentes tipos de desenvolvimento na sua redação e garantir muito de coesão e coerência. Gostou de qual que é aí o tipo de argumento ou o tipo de desenvolvimento que vamos ver? Não. Gostou de qual que é o tema deste vídeo? Você gosta dos vídeos do canal, etc? Então faz o seguinte, inscreva-se no nosso canal, ligue aí as notificações para saber dos vídeos novos, de lives, etc. que aconteçam. Curta ou descurta os vídeos que você gosta ou não gosta e comente, diga por quê, que isso nos ajuda a melhorar e criar engajamento aí nos vídeos para a gente saber o que está dando certo, o que não está dando certo, o que nós podemos fazer algo diferente para melhorar, não é? Para corrigir, para seguirmos adiante, para desenvolvermos, já que o tema é desenvolvimento, de uma forma melhor, com maior coesão e coerência, tá certo? Vamos ver então, ó, o que nós vamos falar, não é? Falaremos então dessa forma de usar aí, de articular os diferentes tipos de argumento. Então nós estamos falando principalmente de algo que é o seguinte: como que você vai construir no texto em geral uma argumentação forte, aquela que faz com que o seu leitor diga: este escritor, este autor tem um ponto de vista e soube defender o ponto de vista. O seu leitor pode continuar discordando de você, mas ele assume que você tem um ponto de vista válido, que foi bem defendido. Então, uma argumentação forte para ser construída é aquela que apresenta o seguinte, que faz o seguinte, né, pensando no vestibular. Ela primeiro extrapola os textos motivadores ou textos de apoio. Nós vimos lá quando falamos das propostas de redação, todas elas colocam isso como um critério muito importante de avaliação. O autor, o candidato do vestibular, consegue extrapolar, ir além daquilo que os textos motivadores ou textos de apoio trazem para ele, para ela fazer? Então, não é só copiar ou só falar das mesmas coisas que estavam naqueles textos. Alguns vestibulares vão querer que você interprete mais e mostre sua interpretação sobre os textos de apoio. Outros vão querer apenas que você se motive, como o Enem, né, naqueles textos que foram apresentados, e fale sobre aquele tema, mas sempre querem um algo a mais. Para ter a nota máxima, para ter aquela nota diferente, diferenciada que vai te dar a vaga, você tem que ir além do que está ali nos textos de apoio. A sua argumentação, para ser forte também para os vestibulares, ela tem que ser diversificada, ou seja, não deve apresentar sempre o mesmo tipo de argumento ou tipo de desenvolvimento que nós vimos. Se você vai apontar na sua introdução 2 tópicos relacionados ao tema para desenvolver, um no segundo parágrafo, que é o primeiro de desenvolvimento, outro no terceiro parágrafo, que é o segundo de desenvolvimento,
e isso vai manter a lógica e a coesão do seu texto, você não deve fazer em cada um desses 2 parágrafos o mesmo tipo de desenvolvimento. O interessante é que seja diversificado, que mostre que você tem um repertório maior, tanto de argumentos aí, né, de coleção de citações, de conseguir fazer inferências e relações com contextos históricos e etc. Fazer um raciocínio que parte de um senso comum e reforça com algum dado, com algo. Saber ler e interpretar os dados que foram dados em pesquisas nos textos motivadores e traduzir isso num raciocínio para o seu parágrafo de desenvolvimento. Nós vimos tudo isso nos vídeos anteriores aí deste módulo, né? Então ela tem que ser diversificada, fazer de um tipo em um parágrafo, de outro tipo no outro parágrafo. Às vezes até misturando 2 tipos no mesmo parágrafo, que é totalmente possível, nós até vimos exemplos em que isso acontecia, né? Algum deles predomina, mas você pode e deve fazer isso. E tem que ter, no geral do seu texto, uma lógica interna, uma coesão e a coerência internas do texto. Isso não vou dizer que é fácil de fazer, mas fica facilitado você dar essa coesão, essa lógica interna, quando você segue essa ideia que nós estamos falando aqui desde o começo, que é, na introdução, apontar 2 polos, 2 tópicos e desenvolver os 2, um em cada parágrafo de desenvolvimento, que já foram pensados em relação ao tema, em relação à tese que você está defendendo sobre aquele tema. Desenvolve os 2 para chegar na conclusão, que é tema do próximo módulo. Assim fica muito mais difícil de você escapar da coesão e da coerência geral do teu texto, certo? Aí nós temos questões de coerência e de coesão internas dos parágrafos que nós vamos trabalhar em alguma live aí para trazer, porque demora um pouco mais de tempo para a gente poder desenvolver um parágrafo pensando qual conjunção eu posso utilizar, como que eu faço para isso ter coerência, né, dentro do parágrafo, entre uma frase e a outra do parágrafo. Nesse vídeo nós falamos mais sobre essa coerência, não é externa, mas é a coerência macroestrutural, certo? Do seu texto, ou seja, de parágrafos entre parágrafos. Vamos falar então sobre a diversificação dos argumentos, rapidamente, não é? Como que você vai conseguir fazer essa diversificação dos argumentos no seu texto? Eu vou jogar aqui na tela para você, ó, a dica para ficar marcado, você poder copiar aí no seu caderninho. Diversificação. Então, defina no plano do teu texto, quando você lá falou, na introdução minha tese vai ser essa, eu vou desenvolver um parágrafo sobre determinado tópico, segundo parágrafo sobre determinado tópico. Define já naquele plano de texto um tipo de desenvolvimento em cada parágrafo e analise a força das possibilidades que você tem. Às vezes, nos textos de apoio ou nos textos motivadores, vieram gráficos com dados científicos que são de força argumentativa muito alta. Pensa aí, posso utilizar isso no meu segundo parágrafo de desenvolvimento, coloca no seu plano. Então, se esse parágrafo usa dado científico, você já pode pensar que no parágrafo anterior, como ele é muito forte, o dado científico, você pode partir de um senso comum, que é um pouco mais fraco, mas que vai ser comprovado pelo dado científico. Então, ele ganha muita força. Ou, tem uma citação, uma alusão que eu pensei, que veio à minha cabeça quando eu estava a ler os textos ali, lendo tudo, e eu sei que eu posso utilizar essa citação aqui do Emile Durkheim, do sociólogo e tal, filósofo. Maravilha, então faça um parágrafo com alusão de citação de sociologia e outro com o dado científico, ou com o senso comum, ou com uma alusão de tipo diferente. Você vai usar alusões, isso é muito comum, é o mais comum de acontecer, que é a pessoa utilizar alusões diferentes em parágrafos. Então, o interessante tem que ser diversificado? Tem, não precisa ser totalmente o tipo diferente, mas as alusões cabem muita coisa, né? Cabe muita coisa dentro das alusões. Então você pode fazer, se um parágrafo faz alusão a uma obra literária, não faça de novo obra literária no segundo. Faça alusão a contexto histórico, faça alusão a autor, a autoridade e assim por diante. Mas defina isso já lá no seu plano de texto para não perder o fio da meada, para não perder o caminho, o fluxo, para seguir o fluxo,
certo? Falando sobre a lógica interna do seu texto, não é? Ela já foi apontada, já falei um pouquinho, mas ela já foi apontada lá na introdução. Você já colocou na introdução quais são os tópicos que vão ser desenvolvidos. Desenvolva os tópicos na mesma ordem que você apontou na introdução. Isso te ajuda a organizar os pensamentos na hora de desenvolver o texto e a organizar a leitura para o seu avaliador. Ele sabe, ele vai tratar disso, vai tratar disso. Vamos ver se está coerente esse texto, está coeso, se ele trata mesmo disso. Olha, primeiro parágrafo, cumpriu o primeiro tópico que disse na introdução. Segundo parágrafo da desenvolvimento, cumpriu o segundo tópico que disse na introdução. Então, os tópicos já estão relacionados ao tema, porque você já pensou sobre eles lá na sua introdução, no pensamento geral do texto. Dificilmente você vai sair com uma incoerência daí. Pense em cada um desses a partir mesmo desses tópicos e pense nessa coesão que eu disse que é aquela macroestrutural, essa relação lógica que você vai construir ao longo do texto. Essa relação lógica, geralmente, ela é marcada por certas palavras, certas expressões, são as famosas expressões ou conjunções ou expressões conjuntivas, não é? Que fazem a ligação entre a ideia que estava sendo desenvolvida num parágrafo e mostra que tem algo a mais, tem algo além daquilo, mas que tem relação com aquilo também. Então são os famosos que na conclusão você vai usar muito portanto, desta feita, dessa arte. Tá? Vamos falar sobre isso na conclusão, sobre essas palavrinhas a usar no começo dos parágrafos. Precisa usar isso no começo do parágrafo obrigatoriamente? Não, nós vimos desenvolvimentos que você pode começar com a afirmação daquele senso comum, por exemplo, né? Você começa afirmando já com uma frase assertiva que diz ali qual é a ideia e depois desenvolve por que aquela ideia está relacionada ao tópico. Mas provavelmente o próximo parágrafo vai precisar de alguma expressão, algo que relacione. O que eu quero te dizer é, antes de você se aventurar aí nas formas diferentes de desenvolver, de construir a macroestrutura do seu texto, tenha segurança, crie segurança e confiança, não é? E jeito de fazer, aquela coisa de, eu já tenho jeitão de fazer as coisas. Aí você começa a procurar improvisar e trazer coisas diferentes. Antes disso, vá no básico, vá naquilo que vai te garantir cumprir os critérios, cumprir a avaliação, ter uma nota boa que você precisa. Teu objetivo aqui é esse. Então, pensa em palavrinhas fáceis-chave, palavras-chave fáceis para utilizar como ligação entre essas ideias de parágrafos. Desenvolver um primeiro parágrafo de desenvolvimento, não é? O segundo, como que eu posso utilizar essas palavras, o que eu posso colocar. Deixa eu jogar na tela aqui para você algumas ideias, não é? Para iniciar aí, para a coesão entre esses parágrafos. Olha lá. Você pode começar o primeiro parágrafo dizendo, por um lado, então por um lado, ou seja, uma questão relacionada, que eu apontei lá na minha introdução, desenvolve. O próximo parágrafo você já começa, por outro lado. Não necessariamente precisa colocar isso por outro lado, mas é uma forma paralelística de iniciar que dá a sensação de coesão para o leitor. Por um lado, isso. Por outro lado, aquilo. Além disso, então, já desenvolveu algo no primeiro parágrafo de desenvolvimento, o segundo do teu texto. Além disso, e aí traz o segundo parágrafo. Dá uma ideia de ligação entre eles. Palavras um pouco mais rebuscadas, não é? Que as pessoas, os adolescentes aí leem as redações, mas nunca usaria essa palavra, que palavra besta e tal. Ademais, ou seja, é uma ideia de além disso, que está somando algo à ideia que já foi trazida no parágrafo anterior. Outro sim, a mesma ideia. Uma palavra com uma conjunção aí, ou expressão conjuntiva que as pessoas às vezes confundem e acham que é sinônimo de mas, que é o contrário de algo, mas não é mesmo não, porque obstáculo é algo que vai contra uma ideia. Então, algo que é não obstante é algo que não vai contra a ideia, que soma aquilo sem ser contrário ou contraditório àquilo que foi dito anteriormente. Então, não obstante, é preciso pensar sobre o preconceito relacionado ao tema. Então, você marca o início de um novo desenvolvimento
mostrando que ele tem alguma relação lógica e coerente com o anterior, seja de somar ideias, seja de trazer outro ponto de vista relacionado àquilo, né, por outro lado, etc. Seja para dizer que, olha, tem algo mais que não é contrário ao anterior, não obstante, tal. São apenas alguns exemplos. Temos muitos exemplos que podemos utilizar e faremos quando desenvolvermos o parágrafo na live, vemos como pode-se colocar esse comecinho para não perder muito tempo, porque são várias opções. Mas é aquilo. É a grande dica agora que eu vou dar, né, geral, para terminarmos este vídeo, e que já é meio que o exercício deste vídeo, certo? Que é o seguinte, você deve encontrar um ponto de conforto em todos esses desenvolvimentos. Nós vimos vários tipos de introdução, alguns tipos de desenvolvimento, são várias formas diferentes e propostas diferentes. Você pode tentar encontrar aquele ponto que é mais confortável para você. É como um time de futebol, um time de voleibol, basquete, etc., que treina as mesmas jogadas repetidamente ali, e que o adversário não está vendo aquilo, ou sabe que existe aquela jogada, mas se você sabe fazer isso de forma perfeita e bem feita, isso te ajuda e faz com que você tenha segurança e faça quase que automaticamente na hora do jogo, na hora do vestibular, que é o teu jogo. Então encontra um ponto de conforto, encontra um jeito de começar o texto, que sempre você vai repetir aquela forma de começar e apontar os tópicos, depois sempre ou quase sempre umas variações, pequenas variações entre eu vou tentar utilizar sempre uma alusão histórica, uma alusão de citação de autoridade e tentar utilizar os dados que trazem os textos. E vou tentar sempre ligar os meus parágrafos com a ideia de ir por um lado, por outro lado. Ou com a ideia de fazer uma afirmação direta no primeiro e no outro colocar sempre começando com não obstante. Você se acostuma com aquilo, na hora do nervosismo vestibular você vai ter menos chances de se perder e falar assim, agora o que eu coloco aqui? Não, você já apontou na introdução, você já tem no seu plano que você vai desenvolver aquele parágrafo daquele jeito, você já está acostumado a sempre começar com aquela expressão conjuntiva. Então isso fica mais tranquilo para você. O seu professor talvez fique um pouco chateado porque ele lê as suas redações, sei lá, pelo menos umas 2 vezes por mês, né? Vai ser sempre do mesmo jeito, mas ele sabe, ou ela sabe, a sua professora, que você está fazendo aquilo para se firmar, para ganhar confiança, para ter uma forma boa de fazer e melhorar dentro daquela forma, para concluir o seu texto, para fazer o seu texto de uma forma muito boa para o vestibular. O avaliador do vestibular vai ler vários que são muito parecidos, mas vai ler vários diferentes também, porque são de cada autor diferente, e isso não vai incomodá-lo, não é? Então repita essa forma que você achou interessante de desenvolver o teu texto, até que isso fique naturalizado, até que isso se transforme no seu estilo. Então o exercício desse módulo é para você aplicar isto em todos os textos que você for desenvolver a partir de hoje, tá bom? É isto, gente. Este foi o nosso módulo, não é? Nós falamos, nesse resuminho desse módulo, nós falamos sobre desenvolvimento da argumentação do seu texto, como você pode fazer isso na sua dissertação, como você pode manter uma lógica cumprindo essa ideia dos tópicos, do desenvolvimento de cada um, das palavras que ligam os parágrafos, etc. E usar esses elementos básicos, né, que a gente falou de coesão para fazer um desenvolvimento forte para o teu texto, tá? Nós falamos neste módulo de tudo isso e já fica aqui para você aquele pedido famoso. Se você gostou do módulo, gosta dos nossos vídeos, seja do curso ou de outros tipos que nós publicamos, inscreva-se no canal, ligue as notificações se ainda não o fez, não é? Curta e discuta os vídeos sempre e comente sempre o que você gostou, o que você não gostou, se algo te ajudou ou não, para a gente melhorar, para a gente mudar, para a gente aperfeiçoar e desenvolver melhor, tá bem? E se você pode nos ajudar aí, você pode fazer alguma doação, você pode doar o valor que você quiser pelo primeiro link que tem aí na nossa descrição de todos os vídeos. Assim você nos ajuda a podermos aqui nos dedicarmos
né, mais a fundo a este canal e não desistimos disso logo, porque ninguém deposita. Não, tô brincando. Faça isso, faça aquilo que você pode, do jeito que você pode, o quanto você pode, que já nos ajude, tá bom? No próximo módulo, para fecharmos e já apontarmos que veremos, vamos falar sobre o que falta, o que falta. Falaremos sobre as conclusões. Então vamos falar sobre conclusões, vamos falar sobre tipos de conclusão, vamos falar sobre a temida conclusão do Enem e como você pode cumprir os seus critérios, né, da conclusão do Enem aí, e como marcar aquela sensação de fechamento para o seu texto, porque é isso que uma conclusão tem que fazer. Fechar o circuito, que você aponta na introdução, desenvolve e fecha, amarrando tudo bonitinho. Muito obrigado para você que ficou aqui até o final e nos vemos em algum outro vídeo ou no próximo módulo sobre conclusões, tá bem? Valeu, tchau!